Quem mais aí, Brenão? Pronto, aqui, ó. Joseane Moura. Pastor, fala um pouco sobre jejum, pois desejo fazer, mas trabalho de segunda a sábado. Quero entender melhor a forma de jejuar. Pronto. Essas questões mais relacionadas ao contexto da doutrina, é bom buscar orientação com o seu pastor. Mas o jejum é um sacrifício, tá? O jejum é quando você quer colocar a sua vida num nível de sensibilidade e de intimidade maior com a ação do Espírito, com a presença do Espírito, né? Então, o jejum é aquilo que maltrata a sua carne, e maltratando a carne, deixando a carne enfraquecida, você fica mais sensível à ação do Espírito. O jejum não vai te transformar em um crente superpoderoso, né? Tem gente que acha que vai expulsar 1000 demônios porque jejuou. Tem gente que acha que vai estar cheio de poder e autoridade porque jejuou. Não, o jejum faz parte de um contexto que pode sim trazer autoridade espiritual, que pode te levar para um outro nível de unção espiritual, mas o jejum não é um instrumento que vai te deixar mais poderoso. Se você tem gente que bate no peito, porque eu jejuo todo dia, né? Se você jejua todo dia, vai deixar de ser, uma hora vai deixar de ser jejum. Por quê? Porque o seu corpo se acostumou, seu corpo se adaptou. Se o seu corpo se acostumou e ele se adaptou, ele não sofre mais a consequência do jejum, porque ele está adaptado a passar fome. Eu jejuo todo dia, 6, 7 horas por dia, todo dia. Chega um momento que o corpo se acostumou, se adaptou, e você não sofre mais com jejum, porque o teu corpo está acostumado, então ele deixa de ser um sacrifício. E o jejum precisa ser um sacrifício. Então vamos pensar aqui no jejum que Jesus fez. Ele fez 40 dias de jejum de alimento e não de água. Ele jejuou só alimento, ele não jejuou água. Se ele tivesse passado 40 dias sem tomar água, ele teria morrido. Mas os 40 dias de jejum foi um jejum de alimentos. 40 dias no deserto ele passou jejuando. Quando acabou esse jejum, o que foi que Jesus, ele teve uma grande vitória? Quando acabou esse jejum, ele recebeu assim um prêmio? Não. Quando acabou o jejum, ele foi atacado por Satanás. Ele foi alvo de um ataque maligno no final do seu jejum. Então, assim, o jejum nos deixa mais sensíveis, abre os nossos olhos espirituais e nos deixa mais sensível à abordagem do contexto da nossa vida. Você começa a ver o que realmente está acontecendo, Deus começa a revelar para você o que existe nos bastidores da tua vida espiritual. Não há nada escondido que não se revele através do jejum. Não há nada. Se o mal, vou explicar uma coisa para você. O mal, ele se revela, ele é arrancado de qualquer lugar onde ele esteja escondido, ele é arrancado através do jejum. O mal não consegue se esconder depois de um jejum bem feito. O mal não consegue se esconder depois de um jejum bem feito. Ele é arrancado. Você consegue entender o que é que está acontecendo com o jejum. Você consegue ter visão espiritual e ter direcionamento do que você precisa fazer através do jejum. Então o jejum é importante porque ele te deixa sensível à voz do Espírito, sensível ao mover do Espírito. O jejum te dá esse nível de sensibilidade. Você fica sensível aos dons espirituais, sensível às revelações espirituais, sensível à abordagem de Deus para a tua vida, sensível ao que Deus vai fazer, ao direcionamento de Deus, ao ouvir Deus. Você fica sensível com o jejum, ok? Então, assim, o jejum, para ser bem feito, ele precisa significar um sacrifício, algo que tira do comum, algo que tira da comodidade, da acomodação. Então, assim, cada um é livre para fazer o seu jejum. Por exemplo, você trabalha todo dia, você pode fazer um jejum de alimento. Você para de comer um dia anterior, você come até às 19 horas, até às 18 horas, e fica até o outro dia, até meio-dia. É um bom jejum. Entendeu, Breno? É um bom jejum. Ele pode ser feito um jejum de água com alimento e pode ser feito um jejum só de alimento.
Mas aí é um conselho. Existem vários tipos de jejum, vários níveis de jejum. Você pode fazer jejum de televisão, você pode fazer jejum de WhatsApp, ok? Você pode fazer jejum de coisas que geraram para você uma acomodação, que te atrapalham espiritualmente. Por exemplo, as redes sociais atrapalham a tua vida espiritual? A televisão atrapalha a tua vida espiritual? Faz um jejum de rede social, faz um jejum de televisão. Então existem vários tipos de jejum, são coisas que você gosta e você faz um sacrifício para não tê-las, para poder dar ênfase e priorizar aquilo que pode alimentar a tua vida espiritual. Então o jejum existem vários níveis. Mas vamos para o jejum de alimento. Jejum de alimento, você pode parar de comer às 7 da noite, às 8 da noite e só se alimentar no outro dia, depois do meu dia, depois que você entregar o seu jejum. Então é um tipo de jejum. Posso ficar sem tomar água e sem comer nada. Quando eu trabalhava na estação, quando eu trabalhava na segurança da linha ferroviária, eu fazia jejum, eu me alimentava 7 horas da noite, só ia me alimentar depois da oração do meu dia, quando eu entregava o meu jejum. Eu fazia esse nível de jejum naquela época. E depois fui estendendo mais, até passar 24 horas, já fiz 24 horas de jejum. Então, assim, e aí depois que você entrega o seu jejum, você se alimenta, você entrega com oração. Então, assim, essa parte aí, eu aconselho você a procurar seu pastor, conversar com ele, e você entra nesse projeto de jejum, que vai ser muito bom para a sua vida espiritual e vai te levar para outro nível. E com certeza, se tem algo maligno, se tem algo errado, Deus vai revelar, vai ser arrancado, Deus vai revelar para você e vai te dar um direcionamento sobre decisões importantes na sua vida. O jejum é uma arma fundamental para quem quer começar uma nova etapa, uma nova empreitada. Para você ter uma ideia, Jesus, antes de começar toda a sua empreitada ministerial, antes de começar todo o seu projeto ministerial, Jesus passou pelo quê? Pelo jejum. Para você ver o quanto o jejum é importante. Antes de começar qualquer coisa, era bom orar e jejuar. Antes de tomar qualquer decisão, era bom orar e jejuar, ok? Porque o jejum é uma arma muito poderosa, tá? Quem foi que perguntou? Ixi, agora já passou aqui. Já passou? Esqueceu? Ah, tá aqui, a Josiane Moura. Um cheiro, Josiane, um abraço, espero que eu tenha te ajudado. Uma orientação melhor, Josiane, com o teu pastor, acho que ele vai te ajudar nisso aí. Um cheiro, Deus te abençoe mais e mais.